Gostaria de fazer aqui, de ler vocês uma descrição que Daniel Hopes faz de São Domingos, que eu acho que valeria a pena nós partirmos dela para entendermos quem foi este santo, esse grande santo da história da Santa Igreja. Ele diz assim: todos os seus biógrafos, aí ele faz aqui um retrato, ele faz uma descrição tanto física de São Domingos quanto da sua personalidade, de quem ele era. Todos os seus biógrafos são unânimes em afirmar que era um homem belo, bem constituído, de estatura média, mas de proporções perfeitas, cujo rosto viril reluzia sob um olhar luminoso, de mãos compridas e finas, e de porte todo cheio de dignidade. Dimanava dele uma espécie de esplendor sereno que inspirava afeição e respeito. Pronto para a luta, ardoroso em ir ao encontro do adversário, havia nele algo de atleta de Cristo, do cruzado. Mas louvava-se a sua extrema simplicidade, o seu coração compassivo para com todas as misérias, a sua sensibilidade delicada e generosa, a sua caridade sempre alerta. Persuadia tanto com a sua presença quanto com seus argumentos. O seu gênio, inteiramente diferente do de São Francisco de Assis, não era feito de uma intuição fulgurante, consolidada depois por uma suave obstinação. Para Domingos, o estudo lúcido da realidade e a reflexão baseada em conhecimentos sólidos eram os meios de que se servia para determinar os seus objetivos, e uma vez determinados, aplicava-se a eles com uma energia serena. Era um construtor, e essas qualidades de organização, de método criador, quando se associam à audácia e ao impulso entusiástico, tornam um homem singularmente eficaz. Tinha o dom de exprimir com eloquência as suas ideias claras, os seus projetos e raciocínios. Todos os seus biógrafos estão também de acordo nesse ponto. Quando falava, num tom de voz simultaneamente afetuoso e vibrante, ninguém resistia à sedução da sua linguagem. A força dos seus raciocínios e a emoção que se apoderava dele, visivelmente se tornava comunicativa. Parecia verdadeiramente que Deus se exprimia por seu intermédio. E era verdade, porque esse homem de ação, esse pensador, esse grande construtor, foi ao mesmo tempo e, mais essencialmente, um místico. Uma alma totalmente entregue a Cristo e ardentemente desejosa de modelar-se pela sua imagem. O seu pensamento, nutrido pela Sagrada Escritura, cujos livros nunca o deixavam, estava literalmente impregnado do Evangelho. A sua fé era daquelas às quais foi prometido que removeriam montanhas. E não nos admiram os inúmeros milagres que lhes são reconhecidos, porque tamanho poder de convicção era bem capaz de ressuscitar 4 mortos. Homem da igreja, sentia-se apaixonadamente filho da Ecclesia Mater, da Santa Madre Igreja, guardiã das tradições e das fidelidades. E há alguma coisa que nos comove quando vemos este homem de ferro, empenhado em lutas tão ásperas, tornar-se uma verdadeira criança aos pés de Nossa Senhora. A ordem que fundou traria, por sua vontade expressa, o cunho da devoção mariana. Um místico de ação, conforme o tipo que a Idade Média produziu em muitos casos, de São Bernardo a São Luís, e ao mesmo tempo um homem de pensamento. Assim era São Domingos. Ao lado de São Francisco, São Domingos dá espiritualmente o tom da história da Igreja no século XIII. O século XIII, nós podemos abri-lo justamente com essa tríade, o Papa Inocêncio III e esses 2 santos. Estes 3, como que deram o tom daquele século. E conhecer as biografias deles, nós estamos vendo o pontificado de Inocêncio III, conhecemos a vida de São Francisco e a fundação dos franciscanos, conhecemos agora a vida de São Domingos e a fundação dos dominicanos. Conhecer a vida destes homens é conhecer, até do ponto de vista espiritual, a história da igreja no século XIII. Eles significaram mais uma fase da necessária reforma espiritual que desde Cluny Deus suscitava continuamente na igreja. E que naquele momento em que a igreja corria o risco de perder-se em razão do seu poder, Deus eleva estes homens, Francisco e Domingos, para apontar o caminho. Para dizer que por mais poderosa que a igreja seja neste mundo, este poder deve estar ordenado para a sua finalidade. Do ponto de vista espiritual, as
ordens mendicantes, elas são o grande acontecimento do século XIII. O grande acontecimento. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.